vez que você manda o instrumento para calibrar, você está mandando ele para um laboratório, né? Mas quais são os pontos que você precisa conhecer para que você possa efetivamente determinar se o laboratório ele pode ou não, se ele vai atender a tua expectativa ou não? Eu sou o Márcio, da Hora Metrologia. Você está no Metrologia na Prática, um canal orientado a você que gosta de metrologia, que é um entusiasta do segmento ou que atua direto e indiretamente com a medição. Bom, nesse vídeo eu vou te apresentar 6 itens, tá, que você deve saber sobre os serviços de calibração, sobre os laboratórios. Mas que possamos falar sobre o serviço especificamente, nós devemos entender o que é calibração. Tá? Mas antes disso, deixa aqui nos comentários quais são as calibrações que você executa ou quais são os instrumentos que você envia para calibração. Falando especificamente sobre calibração, o vocabulário internacional de metrologia ele define calibração como operação que estabelece, sob condições especificadas numa primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidas por padrões e as indicações correspondentes com incertezas associadas. E numa segunda etapa, utiliza essa informação para estabelecer uma relação visando obter um resultado de medição a partir de uma indicação. Ok? Ou seja, a calibração é a comparação dos valores obtidos entre o instrumento que será calibrado contra um instrumento que nós chamamos de padrão, que obviamente possui características metrológicas superiores ao instrumento que será calibrado. Tá? A calibração ela deve ser realizada em condições controladas, mesmo que essa calibração ela seja realizada em campo, tá? Seja realizada nas dependências do cliente, que nós vamos falar, que é um dos itens, que nós vamos falar um pouco mais à frente. Tá? Mas você deve sim ter todas as condições controladas. Tá? Isso é importantíssimo no processo de calibração. E o padrão, ou os padrões que você utiliza nesse processo, eles devem ser conhecidos, tá? Até porque o interessante é que a incerteza dos padrões não interfiram no resultado da calibração. Tá? Então, quando se calcule, a incerteza seja menor dos problemas quando relacionado aos componentes que influenciam na medição. Ok? Bom, agora que nós já falamos sobre calibração, vamos falar especificamente sobre os laboratórios. Tá? Então, o primeiro item é que inexiste laboratório acreditado. O que existe, sim, é um escopo de serviço do laboratório. Tá? Então, esse escopo de serviço, o laboratório ele acredita, ele reconhece um escopo de serviço, isso se o laboratório for um laboratório acreditado. Então, não é propriamente laboratório, mas sim um escopo de serviço. Esse escopo de serviço você encontra na página da Coordenação Geral de Acreditação. Tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para a página para que você possa consultar. O segundo item tá relacionado aos 3 locais onde você pode realizar a calibração, que, enfim, está relacionado até ao processo de acreditação. Que são as dependências do laboratório, ou seja, um local fixo, onde o laboratório precisa ter ali uma estrutura, uma sala, um controle de acesso, as condições ambientais controladas. Nas dependências do cliente, onde ele te fornece um local, tá, para a realização da calibração. Você pode se realizar em campo, mas você precisa ter as condições controladas. E o terceiro está relacionado aos veículos, tá? Porque você pode ter veículos preparados para a realização da calibração. O terceiro ponto está relacionado à melhor capacidade de medição do laboratório, ou MCM. Tá? Esse MCM, a melhor capacidade de medição do laboratório, está relacionado à menor incerteza que o laboratório consegue efetivamente declarar. Ou seja, em condições ambientais. Melhor padrão, temperatura estável, enfim. Tá? O laboratório, ele, quando calcula a incerteza, ele não consegue nada abaixo desse valor. E é um ponto importante quando você executa análise crítica de certificados. É bom dar uma olhadinha lá no vídeo, que nós falamos especificamente sobre esse assunto. Tá? Bom, antes de irmos para o quarto item, lembrando que são 6, tá? Deixa o seu like e se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda. Quarto item, a comprovação de rastreabilidade. Para que nós possamos comprovar a rastreabilidade, é necessário com que você tenha um documento, um certificado de calibração, você conheça todos os padrões que foram utilizados durante a calibração, toda a cadeia de instrumentos, né?
E lembrando que você precisa ter a incerteza associada. Mas se você não tiver incerteza, inexiste calibração. Tá? Bom, se você tiver dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder todos eles. Tá? O quinto e penúltimo item está relacionado à capacitação dos profissionais. Os laboratórios, eles precisam manter os seus profissionais capacitados. Veja, ter um programa é uma coisa, manter capacitado é outra. Tá? Então, o laboratório ele tem que ter um programa de capacitação contínua dos profissionais, até porque você tem alterações de tecnologia, enfim, então você precisa acompanhar todo esse processo. Aí é importantíssimo com que os profissionais eles estejam capacitados. Tá? Outro item está relacionado à garantia da validade dos resultados. Tá? Ou seja, você precisa ter meios onde você consiga garantir que, independente de quem faça a calibração, consiga efetivamente obter o mesmo resultado. E para isso nós temos 2 itens específicos. Tá? Um deles é o ensaio intralaboratorial, que é a comparação dos valores obtidos entre os profissionais. E o segundo está relacionado ao programa de ensaio de proficiência, que é a comparação dos valores entre os laboratórios. Nós temos um vídeo específico que nós falamos sobre a garantia da validade dos resultados, e nós também vamos deixar na descrição desse vídeo para que você possa ver, enfim, acompanhar. Bom, esses são os principais itens, os 6 principais itens que você precisa obter junto ao laboratório quando você estiver selecionando o teu prestador de serviço. São itens que vão determinar se o laboratório está capacitado ou não, se ele possui as condições mínimas ou não para te prestar serviço, principalmente no que diz respeito à garantia da validade dos resultados. Tá? É um item que deve ter muita atenção, até porque quando você faz um ensaio intralaboratorial, a comparação entre os resultados, você garante com que, independente, como nós falamos, independente de quem faça essa calibração, o valor obtido pelo laboratório é o mesmo. Quando você tem esse valor e você compara o resultado com outros laboratórios, você tem um resultado positivo, ou seja, o seu resultado dentro de um critério, né, eles são iguais, significa que, independente de quem faça essa calibração, você possui confiabilidade metrológica. Então, você pode, inclusive, trocar de fornecedor que você vai obter o mesmo resultado. Tá? Bom, se esse assunto, se esse vídeo foi interessante para você, fez sentido para você, deixa seu like, clica no sininho, deixa os seus comentários. Se você tiver alguma dúvida, também coloque nos comentários. Nós vamos responder a todos eles. E compartilhe esse vídeo com outros profissionais que atuam também com medição e que esse assunto seja interessante a eles. Ok? A gente se vê na próxima. Até mais.